se eu chegar aos 20. Muito boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos ao Casarão de André da Rocha. É dizer que para nós é uma alegria recebê-los e é para nós também um sinal vivo de que estamos na primavera. Que até há um tempo atrás, em Bom Gás, quanto que a gente faria um debate desses num casarão como esse, num salão como esse? Quantas e quantas vezes travamos, lá atrás discutimos no salão paroquial, na tua casa, enfim, por aí afora. Portanto, sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu quero começar agradecendo o convite, e não só agradecendo o convite, mas de alguma forma indicando o irresponsável. Esse convite me foi feito diretamente pelo Marcelo Cafrune, que não está aqui, acho que ele é muito esperto, mas é a ele que vocês devem dirigir a ira e o descontentamento pelos momentos que viverão daqui para frente. Veja, lá nos anos de 65, Teresa Raquel, uma peça de Milor Fernandes que se tornou célebre, a luz no centro do palco, só sobre ela, dizia: imagine vocês, se daqui a 10 anos a gente olhar para trás e disser, bons tempos, hein? Mas eu queria propor para vocês um pouco esse exercício, mas pensar esse exercício de uma forma inversa. Eu quero, Valdir, dizer, olhar para trás, olhar lá para aquele início dos anos 80, quando a Vila Tronco, de alguma forma grande, toda Cruzeiro, mas a Vila Tronco, de uma forma mais imediata, enfrentava uma ameaça a qualquer momento de um grande despejo promovido, não era despejo, era remoção. A gente hoje remove entulho, pois bem, naquela época, e era esse o padrão de urbanismo, era assim que se davam as intervenções na cidade, eram removendo os pobres para longe dos olhos da burguesia. Era retirando o patológico, removendo o patológico, assim como hoje a gente fala em remoção de lixo. Pois bem, mas naquele início da década de 80, eu recém-entrado na Faculdade de Direito, foi a primeira vez que eu entrei na Vila Tronco, levado pela mão de um colega de turma um pouco mais velho, e que era liderança sindical dos sindicatos bancários. Eu entrei na Vila Tronco pela mão do hoje prefeito de Porto Alegre, José Alberto Reus Fortunati. Não apenas para a gente discutir com a comunidade os direitos que eles tinham em face daquela remoção, mas também, e ali no decorrer do tempo, para apoiar um candidato que morava na região, o Felisberto, que concorria a vereador já lá nos idos de 82. Portanto, olhar para trás significa a gente perceber que as coisas mudam, que tudo é pequeno, não só nas asas da panela, mas também no cotidiano, na vida, de alguma forma, minusculamente perceber que também algo de história vai acontecendo. As lutas, naquela época, a resistência do povo da Vila Tronco se dava, poderia só acontecer diante do DEMAP de Arthur Zanella, só poderia acontecer em face da organização material. Portanto, a única possibilidade de permanecer era fisicamente não deixar ser removido. Porque não havia
Constituição falando em direito à cidade, nem mesmo em palavras. Não havia a Constituição falando em direito social à moradia. Aliás, a Constituição, a emenda, na época, nem Constituição era, a emenda constitucional número 1 de 69, ela nem direitos sociais tinha. Né? Nem direitos sociais tinha. Portanto, a gente vivia num tempo que, em palavras, a luta se dava muito mais difícil, de uma forma muito mais difícil. Como bem nos lembra Drummond, é difícil defender só com palavras a vida, mas naquela época a gente não tinha nem as palavras. O direito, pelo menos, não tinha nem as palavras. Se nós olharmos para uma situação e outra, nós vamos perceber que uma coisa continua igual. O direito à vida, o direito a morar, a moradia digna, o direito à cidade, a viver as coisas da cidade, ele continua sendo e só será conquistado à medida da capacidade de luta do povo. Isso valia para o povo da Vila Tronco de 1980 e vale para nós hoje. Só que eu acho que nesse novo momento de enfrentamento, que é o que se vive hoje, a gente precisa perceber que algumas coisas mudaram, que alguns direitos, em razão desses anos, desses 30 anos de luta, foram inscritos na Constituição, foram inscritos nas leis, e eles hoje, e cumpre a nós hoje, fazer com que eles não continuem sendo, na sua essência, direitos em palavras. Eu queria um pouco refletir sobre exatamente isso. Eu escutei e aprendi bastante com a fala do meu colega da geografia. Olhares diferentes de uma universidade que não está de costas para o povo, nem mesmo direito. O que era o SAJU no tempo que eu participava, nos idos de 80, o que é hoje, o que era solitário, o velho guerreiro de sempre, nosso querido e quem ensinou a todos o caminho, Jacques Alfonsin, e o que é ele hoje, na companhia, também ele, envolto de uma primavera de vida e renovado na luta. Então, as coisas mudam, as coisas mudam. E vejam, e a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar, e mesmo que vocês possam achar que isso é só conversa de gente do direito, ou com facilidade com o que a gente diz, isso é conversa da academia, isso é o direito nos livros, não é o direito na vida, mas o primeiro desafio que temos para realizar concretamente nesse momento de enfrentamento dessas grandes obras, dessas mega obras, dessa golfada de transformação da cidade, em face, aqui em face da Copa, dos Jogos da Copa, no Rio de Janeiro, em face da Copa e das Olimpíadas. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se aperceber é um pouco aquilo que você dizia. A cidade não é apenas um conjunto de casas. Quando a Constituição, lá no 183, vai assegurar o direito à cidade sustentável, e a gente nem sonhava com isso, né, Valdir? A gente nem pensava nisso, por mais que a gente sonhasse, a gente não sonhava que um dia a gente ia viver num país em que a Constituição assegura a todos o direito à cidade sustentável. E isso amarra, isso que não existia para o Arthur Zanella daquela época, existe o meu amigo Zé Fortunati de hoje. Se o Arthur Zanella podia pura e simplesmente remover, porque eram semoventes, eram bípedes semoventes humanos que estavam sobre bens públicos, bastava, portanto, removê-los como se tange a boiada,
Hoje, esses mesmos seres humanos, por titularem esses direitos, o direito à moradia, o direito à cidade, eles limitam as possibilidades e o poder de atuação do gestor público. Ele pode continuar realizando, como no passado as mega-obras, governar e fazer mega-obras, um pouco nessa triste visão, sim, pode. Mas hoje isso só pode, dentro do Estado Democrático de Direito que a gente vive, legalmente acontecer se houver uma composição entre o governo que pretende e aqueles pobres que hoje são, vejam só que desaforo, titulares de direito. O direito de morar, o direito à cidade, o direito, vejam até isso, a concessão real de uso para fins de moradia, enquanto um direito subjetivo, ou seja, um direito do Zé contra o outro Zé, um direito do Zé cidadão contra o Zé poder público municipal. Não é um favor, não é um dar licença, vou lhe tirar daqui, daí vou lhe dar um dinheirinho aí, isso vai embora, vá andando, meu senhor. É o direito de permanecer aqui até ser ou desapropriado na forma da lei, porque ele é titular de um direito real, mesmo que ele não tenha esse papel, ele tem, assim como no passado, a pessoa no máximo que tinha, quanto muito tinha, pelo tempo que possuía a terra, o tal do direito ao usufruto, hoje ele tem sobre as terras públicas o direito de continuar morando, o direito a ter a sua posse titular e pacificada. E em situações, diz a lei, que na verdade ainda a lei não é a medida provisória 2220, que é daquelas que ficou congelada, diz que ele tem, portanto, o direito subjetivo conquistado de permanecer e de só sair de lá se for relocalizado. Então, quer dizer, o despejo que se concretizava no simples caminhão, hoje ele assegura o direito de ser relocalizado num local que exista cidade, num local em que ele possa continuar exercendo os seus direitos fundamentais sociais. O direito ao trabalho, que é um pouco o pai de todos os outros direitos sociais, o direito à escola próxima, que é o direito dos seus filhos, o direito à saúde. Isso que existia, então, naquela época, apenas no nosso discurso, no discurso do povo, hoje é direito. Agora, o que a gente faz com esse direito? Um pouco... eu queria... Não há poder nesse país em que o povo pobre menos acredita menos que no poder executivo, que é no poder da nossa gente, da justiça. Nós que todos somos diferentes, eu mesmo, não estou mentindo, uso toga, devia trazer uma foto, uso toga com um pompom vermelho na frente, aquilo é um problema, às vezes quase me enforco, mas nós que trabalhamos em palácios, nos palácios da justiça,